deixa eu te fazer uma pergunta mais ampla, assim, tá? Digamos que quem tá aqui com a gente pensa em trabalhar fora, tem esse mesmo sonho parecido com o seu. Por onde que a pessoa deve começar, né? Quais são os primeiros passos? Primeira coisa para a pessoa botar na cabeça dela, ou pensar, ou agir. Por onde que a gente começa isso? Sim. Bom, Tícia, primeiro de tudo, a gente precisa entender qual o objetivo principal dessa pessoa no exterior. O que ela precisa pensar? O que eu quero exercer fora do Brasil, né? Eu vou quero mais fazer o que eu faço no Brasil. Tem gente que não aguenta mais fazer o que está fazendo aqui, né? Então pense em uma transição de carreira. Não, eu quero atuar dentro da minha área, fora do Brasil. Então você se conhecer, ter esse autoconhecimento de entender o que você quer atuar, em que você vai ser útil fora do Brasil, certo? E ter em mente, você é capaz de exercer o que você quiser fora do Brasil. Não é porque você é um estrangeiro em um país que as oportunidades para você têm que ser diferentes de um nativo daquele país. Não. Então, esse é o primeiro pensamento que você precisa ter depois que você decidiu que você efetivamente quer atuar fora do Brasil. Legal. Ou Isso seja, o que você tá dizendo pra gente é que não adianta também a pessoa ficar, eu quero sair, quero sair. Como se fosse assim, a pessoa tá fugindo, né, de alguma coisa. é Esse tipo de mentalidade normalmente não abre portas legais pra gente. A gente precisa ter um objetivo mais concreto. Não adianta eu querer sair correndo do Brasil para outro país. Antes de tudo o que é que eu quero fazer fora, né? Eu quero continuar na minha carreira ou eu quero fazer uma transição de carreira, aproveitar essa mudança para já fazer uma transição de carreira, né? Então, exatamente, você entendeu o que você quer fazer fora do Brasil. Por que que isso é importante? Porque você precisa se diferenciar de alguma maneira, né? Eu ensino para as minhas alunas algo que se chama DNA da carreira internacional, para você entender quais são os pontos importantes em uma carreira internacional. E um desses pontos é a permissão de trabalho em um país, né? Então, você precisa estar legalmente nesse país. E você só vai conseguir, por exemplo, um visto de trabalho se você tiver um diferencial, se você for efetivamente ajudar uma empresa, ajudar alguém a fazer alguma coisa que possa, por exemplo, sponsorar um visto para você. Então, você precisa entender qual é esse seu diferencial para que você trabalhe nele e para que você conquiste o seu espaço internacionalmente. Tá. Nesse caso, você poderia até observar quais são os países que demandam profissionais com a sua qualificação, né? Então, digamos que você já tenha uma graduação. Quais são os países que atualmente têm vistos legais para profissionais como eu? Quais são os países que são mais receptivos para o tipo de trabalho que eu sei fazer? Né? Esse tipo de coisa. E eu acho que envolve até também, digamos que você queira mudar de carreira, a mesma análise vai acontecer. Bom, para essa carreira que eu estou pensando, quais são os países que são mais promissores? Talvez os países que têm bons cursos de capacitação, né? Porque é como a Mari falou, você tem que ser útil. E talvez o que eu acho importante a gente pensar é que a nossa carreira ela é feita de etapas, né? Talvez você precise passar por algumas etapas para que você consiga um visto muito bom. Então, se você for ainda se capacitar, é a mesma lógica. Quais são os países que vão ser mais propícios para isso que eu escolhi para minha vida, né? Exato, exatamente. É super importante você entender essa demanda. E como que a gente pode fazer isso? Então, até para quem está assistindo aí, quer saber como está a demanda de mercado em determinado país, eu não faço ideia de como fazer. Uma maneira bem simples de fazer, é exatamente como eu ensino até quem chega no meu perfil, tudo, é uma oportunidade que você faz. Você digita a sua profissão, sites de busca de emprego mesmo, e você vai dando ali a quantidade de vagas postadas em determinados países. E você vai parando mesmo. Poxa, foi exatamente isso que eu fiz para encontrar a Austrália. Então, eu estava tão focada em Estados Unidos, que eu falei, poxa, eu vou começar a ficar em outros países, outros continentes, outras regiões. E vi, fazendo uma pesquisa, essa pesquisa, que na Austrália existia a demanda da minha profissão. Então, eu falei, poxa, se existe uma demanda localmente, né, uma demanda maior, significa que as nossas chances de contratação, sucesso nesse país são maiores. Por quê? Porque localmente eles não estão conseguindo suprir essa demanda de mercado, né? Por vários motivos, seja por motivos gráficos, seja por motivos de quantidade de nativos desse país. A Austrália é um país super pequenininho, por exemplo. Então,
a gente entender essa demanda, né, dos países para que você consiga ter o maior sucesso possível nesses países. Já perguntaram aqui sites bons para fazer essa pesquisa. Pelo que eu entendi, você tem que descobrir qual é o país e depois você descobrir os sites de ofertas de vagas daquele país, né? Exatamente. Você pode usar o LinkedIn para isso, que é uma ferramenta única para vários países. Então, dentro do LinkedIn tem uma abinha lá de nela e você só muda o país. Só colocar a sua área de atuação, muda o país e aí você já vai conseguir ver a quantidade de resultados que aparece para você. Essa é uma Legal. maneira de usar. Olha, eu estava aqui pensando, né, de acordo com as pessoas que normalmente eu ajudo. Tem pessoas que estão em fases mais avançadas de carreira, que aí precisam tomar esse tipo de decisão que a gente está aqui debatendo, mas tem também gente que está começando ou que está disposta a recomeçar mesmo. E aí, nesse caso, um ponto de vista que eu vou trazer é talvez o oposto. Se você é uma pessoa que você tem uma ânsia mesmo, mais internacional, de exploração, você sabe que você não vai ficar no Brasil a vida toda, as suas escolhas profissionais, desde o começo, já deveriam refletir isso, né? Então, por exemplo, assim, se a gente. É óbvio que tem caminho para tudo, mas se você faz uma graduação em direito, você está estudando uma coisa no Brasil que é essencialmente brasileira. Você está estudando todas as leis brasileiras. Vai ser muito mais difícil você aplicar isso ao redor do mundo, numa carreira internacional, do que se você estudar, sei lá, odontologia. Porque odontologia, o dente das pessoas é o mesmo dente em todo lugar. Inclusive, a odontologia do Brasil é uma das melhores do planeta, né? Então, se você tiver uma certificação de odontologia no Brasil, você tem mais possibilidades ao redor do mundo. Então, para quem está começando, né, para quem é mais novinho assim, ou para quem está disposto a estudar do zero, vale a pena pensar já desde o começo nisso, né, Mari? Poxa, eu sou uma pessoa que eu quero ser do mundo. Então, é melhor eu estudar uma coisa que seja mais ampla, né? É o que eu costumo falar de áreas mais dadas, digamos assim. Mas, Cissa, tem uma coisa em comum nessas duas áreas que você me disse, que são áreas que são regulamentadas. Então, o que é super importante quem tem interesse aí em atuar fora do Brasil se atentar? Se a sua profissão é regulamentada ou não. Então, o que é uma área regulamentada? É uma área em que o profissional precisa assinar como tal, né? Então, o profissional ele tem que ter um registro no órgão que regula. Então, a gente tem a OAB, né, para os advogados e assim vai, o CRM para médicos e tudo isso. Quando você é de uma profissão regulamentada, você provavelmente para exercer essa sua profissão no exterior, você precisa de uma validação de diploma, né? Então, eu acabo dizendo já não é muito internacionalizado. Não quer dizer que você não, não consegue atuar fora do Brasil. Você consegue, mas tem um passinho mais aí. Digamos que você Com queira certeza. validar o seu diploma, né? Existem, inclusive, Cissa, empresas que ajudam os brasileiros em seus processos seletivos a validarem o diploma. Então, eu tive alunas, por exemplo, engenheiras que passaram em processos seletivos para trabalhar em grandes multinacionais e a empresa ajudou no processo de validação de diploma de engenharia, por exemplo. Então, é super possível. Eu vou tentar ler algumas perguntinhas aqui, da Aline. Ela falou que já iniciou a pesquisa, mas como que torna o perfil atraente no LinkedIn para candidaturas ainda do Brasil? Primeiro, tem que estar tudo em inglês, né? Isso, Cissa, muito bem. Tudo em inglês. Porque eu já peguei também muita gente falando, ai, não consigo nada, não sei o que. A hora que eu vou, a primeira coisa que eu vejo, o link tá em português. Aí eu falo, não dá, né? Então, com certeza, isso aí é premissa, tem que estar o atrativo do LinkedIn é onde você menciona as suas principais habilidades, as principais, né? A principal diferença das contratações internacionais e da contratação do Brasil é que aqui no Brasil a gente foca muito, Cissa, nas funções que a pessoa exerceu, em que empresa ela trabalhou, qual diploma ela tem. Enquanto que na contratação internacional eles querem saber muito mais sobre você, quais são as suas habilidades. Naquela função que você trabalhou, o que você se desenvolveu? Qual foi a habilidade que você se desenvolveu? Qual foi a maior conquista sua nessa sua função? Então, essa é a principal diferença. Quando as pessoas entendem essa principal diferença, na hora de você montar o seu LinkedIn, você vai montar diferente. Na hora de você montar o seu currículo,
vai montar diferente, porque você entende a principal diferença. Então é Legal. isso. Ou seja, escrever o seu histórico focando em mais do que simplesmente a sua função, né? Os resultados que você gerou, o que você desenvolveu e Você exemplos práticos, competências que você desenvolveu. Capricha no resumo também. Eu acho que o resumo é um lugar legal para você falar, além até da sua carreira, né? Um pouco sobre a sua personalidade, sobre seus anseios, sobre a sua disponibilidade de mudar de país. Então, capricha no resumo também. sim, sobre as línguas que você fala, sobre o que você gosta. Resuma do LinkedIn ali. Eu até eu tenho um monte de recrutadoras no meu LinkedIn. Né? Quando eu estava no processo da Europa, da Austrália, eu sempre adicionei muita recrutadora. E uma das recrutadoras, assim, na descrição dela, imagine um perfil no computador de um jogador com, sei lá, mais de 100 abas. Isso é a vida de um recrutador. Então, assim, uma coisa engraçada que foi exatamente para quando entrar em contato com ela, ter em mente. Quando você for entrar em contato também com o recrutador, não perca seu tempo ali. Você tem uma. Não, já diga quem é você, diga quais são as suas. O que você tem interesse, qual o seu objetivo profissional, tudo isso, porque já ajuda aquela pessoa que está recebendo milhões de mensagens, né? Pois é. Então, na verdade, além de ter o LinkedIn legal, você tem que estar ativo no LinkedIn, olhando as vagas, aplicando para as vagas e sempre fazendo algo a mais, né? Eu gosto muito dessa ideia. Aplicar, gente, hoje em dia é um botão que você aperta. Imagina quantas pessoas não apertaram aquele botão. Muitas. Então, a gente precisa se destacar de alguma forma, seja mandando uma mensagem, uma carta de apresentação, um e-mail, escrevendo algum artigo e se posicionando no LinkedIn para que aquela recrutadora possa entender um pouco mais sobre você como profissional. Enfim, a gente tem que sempre botar um tempero a mais, né? E não só a aplicação. Ó, outra pergunta aqui que já tem tudo a ver com o que eu ia falar. Eu comecei a minha próxima pergunta era assim: quais são os desafios, né? Porque nenhum grande sonho é fácil, né, Mário? Eu sempre falo isso para as minhas alunas. Alguma coisa que realmente vale a pena vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Vai exigir dedicação, persistência, otimismo da sua parte. Nossos grandes sonhos vão ser assim. E com a opção de ter uma carreira internacional, não é diferente. Então, pensando aí nos desafios, a língua é uma das coisas que as pessoas já sinalizam, né, como desafio. A Maia até perguntou aqui pra gente, ó, iniciei inglês agora. É coerente fazer uma candidatura internacional já agora? O que é que você diria sobre línguas? Conta aí. Tá. Bom, se você iniciou o inglês agora, né, respondendo a Maia primeiro, é, é importante você começar a entender sobre o mercado que você quer atuar. Então, começar a se responder tudo aquilo que a gente falou no começo da live. O que você quer fazer fora do Brasil, qual é a sua atuação e como está o mercado. Em paralelo, você vai estudando inglês. Aí, dentro do seu estudo do inglês, é muito importante ter o que eu chamo de fluência contextual. O que é textual? E por que eu acho que a gente perde muito tempo buscando a fluência no inglês, que é um inglês feito para conquistar a carreira internacional? A fluência contextual, Cis, é aquela fluência que você se desenvolver dentro da sua área de atuação. Né? Então, é muito importante que você saiba se desenvolver dentro da sua área de atuação. Mas necessariamente. É o famoso se vira. A pessoa se vira na área dela, né? Exato. Por quê? Porque você precisa atender um cliente, você precisa atender uma ligação e falar sobre a sua área de atuação. Então, eu sempre dou um exemplo, né? Se fosse enfermeira, se eu virasse enfermeira agora, eu acho que eu ia aprender tudo em inglês, porque se eu vou no hospital, quando eu ia no hospital na Austrália, eu não sabia como falar pegar uma veia em inglês ou, sabe, falar as coisas em inglês. Por que que eu não sei? Porque eu não estou nesse contexto, né? Eu não sou enfermeira. E eu não posso deixar com que isso afete as minhas aplicações internacionais ou afete a minha atuação internacional. Então, no momento de você estudar, você tem que começar dentro dos seus estudos no inglês, aquele vocabulário dentro da sua área de atuação. Né? Então, se você é uma enfermeira, você tem que saber falar seringas, tem que falar injeção, você tem que saber falar os órgãos do corpo, tudo isso. Se você está dentro de uma área financeira, você tem que saber falar as ações, você tem que saber se desenvolver dentro da sua área de atuação, né? E agora, nesse momento que a gente está, é loucura pensar em carreira internacional agora, no meio da pandemia, ou não? As coisas ainda estão rolando? As coisas ainda estão rolando.
como eu também falei para vocês, eu saí da Austrália no meio da pandemia, saí em janeiro da Austrália, indo para a Europa, os processos estão rolando, empresas estão contratando, eu recebi 5 ofertas de emprego na Europa, estão acontecendo, fiz outras entrevistas para outras regiões, outros continentes, estão acontecendo sim. Agora sim, não posso falar que está tudo normal. Tá tudo normal. A gente tem a questão das fronteiras. Então, uma pessoa que deseja ir hoje fazer um processo seletivo na Austrália e passar e ir para a Austrália hoje não pode. Por quê? Porque as fronteiras da Austrália estão fechadas. Então, essa questão de fronteira tem que ser analisada muito a sério, assim como se o seu visto vai ser permitido que você entre nesse país. Então, eu estou indo para a Hungria. Com o visto de trabalho, eu consigo entrar na Hungria, mas se fosse a turismo, eu não conseguiria. Então, de fronteira, essencialmente, né? Então, é só essa questão que eu analiso. Agora, os processos estão acontecendo porque, Cissa, a economia não para, né? Então, tá rolando porque as pessoas precisam trabalhar e, assim, tem muitos países que precisam de imigrantes. Não dá para dar essa pausa assim, simplesmente. Não é à toa que na Austrália agora permitiram que estudantes que anteriormente só poderiam trabalhar 20 horas semanais estão agora podendo trabalhar 40. Por quê? Porque está dando conta, né? O mercado precisa de mão de obra. Então, Exatamente. O mundo inteiro não deixou de acontecer isso. Tem muitos países que precisam de mão de obra estrangeira. Então, tá acontecendo. Então, se você tem vontade, pode ficar tranquilo. Tá rolando. Legal. O que mudaria aí da pandemia, então? É óbvio que, primeiro, você avaliar o visto e o país para ver se aquela fronteira vai estar aberta, se você vai ser bem recebida lá, se você vai bater de cara com a parede, né? Porque a depender do visto, você tem que avaliar isso. O segundo cuidado, assim, eu diria que a questão financeira, em tempos difíceis, é legal que a gente tenha uma reserva de emergência um pouco maior, né? Sim. Considerando que o cenário está um pouco mais incerto, e tá mesmo, e que Tá. talvez você precise reajustar seus planos de alguma forma, uma reserva financeira maior. Uhum. E talvez os cuidados em relação à saúde também, né? Para você saber o país que você está indo, como que aquele país está em relação a conter o vírus, conter a pandemia, se você concorda com as políticas daquele país que você está indo, se você sabe, de repente, se você tem que ficar numa quarentena, não tem, se o escritório que você vai trabalhar home office ou vai ser um escritório em que as pessoas vão estar juntas. Esse tipo de cuidado com a saúde, assim, que eu acho que agora vai fazer parte da nossa vida, né? Não, sem dúvidas, sem dúvidas. E agora a gente tem a questão vacinação também. Então, Pois é. ficar de olho aí, quais países estão mais vacinando. Eu sei que lá na Europa, a Hungria é um dos top 5 que estão mais vacinando, então estou bem feliz por causa disso. Não que isso tenha entrado nas minhas análises, mas Sim. é uma coisa importante. Mas essa questão da fronteira é o principal ponto, assim, se você pesquisar como que está a entrada nesse país que você deseja atuar. Até para, Cissa, você está bem antenado para mencionar contatos quando você estiver fazendo esse seu network. Porque a primeira coisa que recrutadores ou gestores de vaga perguntam pra gente então, não necessariamente eles vão estar lá super aware, né, super cientes da fronteira deles, né? A gente, se eu perguntar para os brasileiros aqui como que tá a nossa fronteira, a gente vai saber? A gente não vai, porque a gente não se preocupa com isso. Não precisa disso. Precisa, a gente é cidadão. Agora, então, essas são perguntas que também fazem pra gente. Olha, você sabe se você tá podendo entrar aqui? Entendeu? Então, se você não souber, e aí você vai falar, não, então é importante você saber. Não, olha, eu já pesquisei no site da imigração, tá podendo sim, com uma quarentena de. Por exemplo, eu vou precisar fazer uma quarentena de 10 Essa dias. dica é boa, viu, gente? Essa dica da Mari é boa. Às vezes a gente acha que o recrutador que tem que responder as perguntas pra gente, e não é assim. Você tem que ir com o seu trabalho feito e com as informações específicas ali na mão para você passar, né? Com certeza, e digo mais sobre visto também, né? Nunca deixe na mão da empresa saber sobre os que você precisa ou saber dos requisitos que você precisa. Sempre saiba você de antemão. Eu tive isso, aprendi isso na pele, porque quando eu passei no processo da Austrália, eu fui descobrir que eu ia precisar de teste de proficiência de inglês depois. Por que eu não tinha pesquisado sobre imigração antes, certo? Pois Então, é. pesquise sobre a imigração antes e tenha as respostas você. Eu tenho, inclusive, um seguidor, Cissa, que fez uma apresentação para uma empresa aí da Austrália sobre o que a empresa ia precisar contratar ele para aplicar para o visto de trabalho para ele, o visto de Que ponto. gênio! Que gênio! Cissa, por causa disso. E ele me Olha, mostrou
É disso que eu falo quando eu falo. Não adianta ficar apertando o botão no LinkedIn e achando que você tá tendo estratégia legal de recolocação. Desculpa, não dá. Depois desse exemplo aí, a gente já sabe o que é uma boa estratégia de recolocação, né? É fazer uma apresentação com o seu visto. Muito bom, muito bom. Tem outras coisas para cuidar. Você acha que a empresa vai parar? Ai, deixa eu ver o que eu preciso para contratar essa pessoa. Cara, a empresa vai ver que você é bom, ok, mas ela precisa ter a resposta rápida se ela vai poder te contratar ou não. Ela precisa entender lá, eu vou precisar disso, disso, disso. Ok, eu tenho isso, isso, isso. Vamos pro próximo passo. Eu quero aqui o quanto antes. As Sim, empresas querem o quanto antes, então a gente precisa ter as respostas muito rápido. muito bom. Perfeito, maravilhoso.